cheguei com o balanço das leituras do primeiro semestre de 2025. Peguei algumas perguntas da tag do 50%, a versão original, acrescentei algumas categorias e todos os livros citados estarão também linkados aqui embaixo. Olha, foi um semestre de leituras, assim, maravilhosas, tem bastante coisa legal para comentar. Vou começar com uma pergunta da tag, que é: novo autor favorito que lançou agora ou que você conheceu agora? Não tinha como não ser Alba de Céspedes. Ambos eu li no primeiro semestre, amei igualmente os dois, apesar deles serem bem diferentes. Reitero meu agradecimento para Cris, que se não fosse ela, eu acho que eu nunca teria pego esse livro para ler. E algum tempo depois que eu li esse aqui, o Na Voz Dela foi lançado. E olha, eu gostei tanto que Caderno Proibido está na lista dos livros do novo semestre de leitura do meu clube de leitura, o Clube das Jovens Senhoras, que inclusive as vagas vão abrir agora dia 20 de julho. Vou deixar a lista de espera aqui embaixo. Se você estiver assistindo o vídeo depois dessa data, eu vou deixar o link de inscrição aqui também. Eu já comentei sobre ambos aqui no canal. Os vídeos relacionados estarão ou aqui nos cards ou aqui na descrição também. O que eles têm em comum é que são mulheres ali depois do período da Segunda Guerra Mundial. Eles se passam na Itália. Esse aqui é de uma mulher já mais velha que começa a escrever um diário escondido de todo mundo. E esse aqui, a personagem já mais velha, vai contar a história da sua vida até o momento presente. Para além de eu amar a escrita dessa autora, que é uma autora italiana muito famosa, que inspirou Helena Ferrante, foram livros que mexeram comigo bem lá no âmago, bem lá naquelas gavetinhas fechadas, aqueles lugarzinhos incômodos, sabe? Então não tinha como não dar destaque merecido para Alba de Céspedes. Espero que chegue mais coisa dela aqui no Brasil e lerei tudo. Uma outra pergunta da tag é o livro que mais te decepcionou. E eu vou falar de um livro que eu abandonei. Com tristeza no coração, eu ainda pretendo retomar a leitura, mas por enquanto não rolou mesmo, que é o Baumgartner, do Paul Auster. Foi meu primeiro contato com o autor, eu tava super animada, a história me agradou muito, mas o narrador da história, ele me irritou. E isso não quer dizer... Só um pequeno adendo, tá? Isso não quer dizer que o livro é ruim, que o livro é mal escrito. Esse é um autor americano super consagrado. Eu acho que pode ter sido ou o momento que eu li o livro, ou realmente uma falta ali de match entre eu e o narrador. Tá tudo bem também quando isso acontece, né? Mas é uma temática que eu gosto muito, de um personagem que ele é professor, filósofo, ele perde a esposa e muitos anos depois ele começa a retomar a sua vida, viver outras coisas. Então fala muito sobre luto, sobre memória, sobre escrita, mas por hora ele vai ficar aqui engavetado. Um livro que te deixou feliz. Eu vou falar do Primeiro Leitor, Ensaio de Memória. Esse aqui é o dono da Companhia das Letras. Ele escreve esse livro para falar da experiência dele no mercado editorial como fundador da Companhia das Letras. A gente tem bastidores da publicação de vários livros importantes, muitas intrigas também do Luiz com outros editores, com autores, e aí alguns pontos. Esse livro, eu não diria que ele é um favorito, mas eu achei que valeu muito a pena ter lido, tanto pelas partes muito bacanas de experiências que ele teve com outros autores que eu gosto muito, como por exemplo Amos Oz. Inclusive no capítulo que ele fala do Amos Oz eu me emocionei pra caramba, quanto sobre a relação que ele tem com os livros, com a escrita, com a leitura de maneira geral. Ele fala também sobre vários livros que eu não conhecia. Eu inclusive fiz um post com os principais livros que ele cita. Então assim, de maneira geral, foi um livro que levantou meu astral, que me inspirou. Agora eu vou falar de um livro que me irritou profundamente. Essa pergunta não tem na tag, mas eu tô acrescentando. Que é o Na Natureza Selvagem. Isso aqui é uma história real, né? De um jovem que ele vem de tudo, um jovem bem abastado, de família boa. Ele tinha acabado de se formar numa faculdade muito boa, super inteligente, estava com a vida pronta. Mas ele sempre teve ali algumas questões internas, alguns dilemas existenciais. E ele vem de tudo, sai da maneira mais despreparada possível e decide morar, ele sai a caminho do Alasca para morar sozinho no fim de mundo. E aí esse autor, ele refaz os passos do menino, ele conversa com a família, com várias pessoas, ele vai para os mesmos lugares, ele faz um jornalismo investigativo muito bom e eu acho que esse autor escreve muito bem, eu gosto da maneira como ele escreve. Ele faz um contraponto contando a história de vários outros aventureiros. Então é aquele livro que expande um tanto as nossas referências, umas curiosidades legais. Só que do momento que ele começa a contar a história do menino, a gente já se irrita. E aí até de onde ele pega a primeira carona dele, até ele chegar de fato no Alasca, porque
foi uma viagem, até a forma como ele morre, porque foi uma coisa assim, muito boba, que poderia ter sido evitada, a irritação é garantida. Agora, uma outra categoria que eu acrescentei é um livro com a sensação ambígua, aquela sensação assim um tanto agridoce, e eu pensei na hora no yoga. O Emmanuel Carrère, ele entrou na minha lista de autores de destaque desse semestre. Esse aqui é um livro autobiográfico dele. Ele vai para um retiro de meditação, só que aí lá na França aconteceu um atentado, ele sai de lá, ele tem uma crise depressiva, aí ele viaja para a Grécia para fazer um projeto social para ver se ele fica melhor, para ver se ele encontra assim um propósito. Foi quase que uma experiência completa de rir, de me emocionar, de ficar feliz, de ficar meio mal. Emmanuel Carrère, dá o seu nome, viu? Outra pergunta da tag é livro que mais me surpreendeu. E assim, A Velocidade da Luz, que brotou na minha mão, foi um presente. Fazia anos que eu não ouvia falar desse livro. A capa original dele, eu acho ela pouquíssimo convidativa. Essa aqui é uma edição bonitona da Tag Livros. E aí, como ele caiu na minha mão, eu decidi começar a leitura. Ele se conectava bastante com outras leituras que eu estava fazendo no momento. E o resultado disso foi que eu estou comprando todos os livros do Javier Cercas. Preciso falar mais alguma coisa? O penúltimo vídeo que eu postei, inclusive, foi falando dele. Narrador em primeira pessoa, bem não confiável. Ele já te fala que ele não lembra muito direito o que aconteceu. Faz muitos anos que os acontecidos já passaram, desde quando ele começa a escrever o livro. Trata de personagens que são bem detestáveis. E esse livro, assim como vários outros que eu li no semestre, tratam de uma temática que vocês já sabem que eu gosto muito, disso, de memória, luto, nostalgia. Esse livro merece mais visibilidade. Tô torcendo para a Biblioteca Azul voltar a publicar ele, assim como outros livros do autor. Então, sempre que eu tiver oportunidade, vou panfletar A Velocidade da Luz. Agora, uma categoria que eu acrescentei, que é a do Que Rolê Errado, Que Rolê Aleatório. Livro baita peculiar, mas muitíssimo interessante. E eu estou falando de A Ilha de Sakhalina, do Chekhov. Você tem que estar com coragem e disposição para ler isso aqui, mas o Chekhov te recompensa. É o seguinte, o Chekhov, lá no século XIX, esse que é um autor russo super importante, ele com seus 30 aninhos, ele era médico, coisinha mais fofa. Vou deixar uma fotinho dele aqui, que toda vez que eu vejo a fotinho dele, meu dia fica melhor. Ele decide ir pro fim de mundo, que era essa ilha de Sakhalina, que era uma colônia penal, dá uma de IBGE. Então, ele faz um levantamento de dados da colônia penal e registra aqui nesse livro. Até aí, tudo bem. A questão, que ninguém esperava, é que a situação lá era uma espécie de... Vocês já viram aquele filme Ilha do Medo? Gente, não tem quem não me convença de que não foi um delírio coletivo, que aquilo lá não era... Já viram essa série aqui? Eu esqueci o nome, mas vai estar aparecendo. As coisas não são de verdade, que é tipo uma Matrix. Tudo muito estranho, as pessoas, os comportamentos, a forma como as coisas funcionam, as regras, o estilo de vida, era tudo muito bizarro. E assim, apesar de ser uma colônia penal, não era só um lugar da ilha que tinha uma prisão e ficava ali, beleza. Eram várias prisões ao longo da ilha e cada uma funcionava de um jeito um pouco diferente. Tinham vários presos que eles não dormiam na prisão, eles dormiam em casa. Tinha uma galera que morava lá que não era presa, era pra povoar aquela ilha, mas a agricultura não funcionava direito, a maior parte dos lugares o clima era assim inóspito. Tinha a questão dos confrontos com a população nativa de lá, mas sabe aquela coisa peculiar, intrigante e interessantíssimo. Não esperava menos do Chekhov. E um outro livro que me surpreendeu, eu não posso deixar de falar, foi Os Anos de Annie Ernaux. Eu comentei dele no penúltimo vídeo também, inclusive fazendo várias conexões e paralelos entre ele e Velocidade da Luz. Ela faz uma autossociobiografia, ao mesmo tempo que ela conta a vida dela desde 1900, quase 1950 até 2000 e pouquinho. Ela também faz um panorama histórico da França e de forma indireta de outros lugares do mundo também. Acho interessante que, ao mesmo tempo que a Annie Ernaux escreve de forma muito crua, muito clínica, ela parte de um lugar muito da sensibilidade. Porque esse aqui também não deixa de ser um livro de memórias, assim como quase que todos os livros que ela publicou. Então eu não acho ele muito fácil de agradar. Os livros dela, de maneira geral, me parece que eles estão muito numa vibe ame ou odeie, mas eu gostei muito de ter lido, inclusive levei este livro para a terapia. Espero que eu tenha deixado minha psicóloga com vontade de ler. Agora, uma outra categoria que eu vou acrescentar
vai ser uma leitura que me tirou da zona de conforto, uma leitura mais diferentona e que eu gostei muito, que foi Escute as Férias. Também tem vídeo, estará aqui embaixo. É um vídeo em que eu conecto Escute as Férias com vários outros livros. É uma autora francesa, antropóloga, ela sofre um ataque de um urso, com muito custo sobrevive, ela conta a experiência aqui, e aí o que acontece? A forma como ela entende essa experiência, processa tudo isso, dá significado, vai estar bastante alinhada com a cosmovisão, vamos dizer assim, daquele lugar onde ela sofreu o ataque, que é um relato nada racionalizado, sabe? Então eu imagino que muitas pessoas podem ler esse livro e achar muito viajado. Ele tem toda, assim, uma carga simbólica, mitológica, mas vocês sabem que eu adoro essas coisas, então foi um livro que eu gostei muito. Tem um livro que é até difícil pensar numa categoria para ele, porque é uma experiência completa. Quase que todas essas categorias, tirando a parte de livro que me decepcionou, eu poderia dizer, então livro que me fez chorar, livro que me fez feliz, coisa ambígua, diferente. A diferença é que esse autor já era um dos meus favoritos, eu já sabia que eu amava esse autor. E eu tô falando de O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, que se propõe a meio que dissecar a depressão, mas não se engane porque não é um livro apenas sobre depressão. Eu também já falei um pouco mais sobre uma experiência de leitura em vídeo, estará aqui embaixo, e foi incrível num nível que assim que eu acabei de ler, eu fundei o Clube de um Livro, em que estamos lendo ele desde o meio do ano até dezembro, com 2 capítulos por mês, discussão todos os meses. Se você se interessar em participar, eu vou deixar o link do Clube de um Livro aqui embaixo. Isso aqui é utilidade pública, não por acaso, tantos psiquiatras e tantos psicólogos indicam esse livro. Para quem tem depressão, para quem não tem depressão, eu acho que, infelizmente, cada vez mais esse livro se faz necessário, sabe? O Andrew Solomon é um cara mas tão inteligente, interessante, com bagagem. Ele já viajou, eu não vou dizer meio mundo, porque acho que é muito mais do que isso. Inclusive fez muitas viagens para estudar sobre como comunidades diferentes, de lugares diferentes do mundo, lidam com a depressão. O que esse cara estuda, viaja, a forma dele de pensar, eu sou muito fã desse homem. E assim, nem que seja para ler esse livro em doses muito homeopáticas, porque ele obviamente tem um tema muito pesado, eu indico para todo mundo. A não ser que você não esteja num bom momento, a não ser que você esteja numa crise depressiva, aí não, foge dele. Eu tenho certeza que ele chegou pra mim assim no momento certo e ele foi canônico pra mim. Canônico mesmo, sem exagero. Esse semestre, como sempre, eu fiz muitas releituras e várias delas foram para o Clube das Jovens Senhoras, que são livros que eu já amo de paixão. Então temos 100 Anos de Solidão, O Perigo de Estar Lúcida, que eu já fiz mais de um vídeo sobre ele, Dois Irmãos do Milton Ratum, esse inclusive é um dos meus favoritíssimos da vida toda, literatura brasileira maravilhosa e impecável. Escrita como faca, da Annie Ernaux, que a releitura foi ainda melhor que a primeira leitura, nenhuma novidade, né? A Ilha de Sakhalina lemos no clube, esse não foi releitura pra mim, eu li com o pessoal. E A Inquilina de Whitefell Hall também não foi releitura pra mim, lemos com o clube. E A Inquilina foi uma surpresa muito boa, porque depois que eu li O Morro dos Ventos Uivantes, eu sempre tenho a sensação que é impossível eu gostar tanto de um livro das Irmãs Brontë quanto eu gostei de O Morro dos Ventos Uivantes. Que eu já reli com o clube, inclusive, em 2023. Depois disso, lemos no clube Jane Eyre, ano passado, e Inquilina de Whitefell Hall esse ano. Eu gostei mais de Inquilina do que de Jane Eyre, mas pra mim nada se compara com O Morro dos Ventos Uivantes até agora. Por último, mais ou menos importante, tem uma divulgação científica que eu não terminei de ler, mas eu não me perdoaria se eu não indicasse aqui pra vocês, talvez eu tenha falado em algum vídeo, não sei, enfim, que é A Trama da Vida, como os fungos constroem o mundo. A sua vida vai mudar, a sua vida nunca mais será a mesma depois que você entender um pouco sobre fungos. Eu não tô exagerando, eu juro. Como pode um livro sobre fungo te fazer ter inúmeras crises existenciais? Porque o autor, ele consegue fazer uma interdisciplinaridade impecável nesse livro. Só que aí um pequeno adendo, é aquela divulgação científica um tantinho mais densa, tá? Então ele explica direitinho, só que é um tanto mais aprofundado. Então você tem que conseguir saborear o desconforto de muitas vezes não saber exatamente o que ele tá falando. Nada que você não possa parar pra pesquisar, mas se você também não quiser parar pra pesquisar, não tem problema. Mas o importante é, este livro
é maravilhoso, ele merece ser mais conhecido. E mesmo também que você leia devagarinho, em doses homeopáticas, se presenteie em qualquer momento com esse livro, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece do joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.